e vou gerar o Salvador. Agraciada eu sou, pois vou criar o Rei dos Reis. Vira a nós, Emmanuel, o Deus bebê que trouxe a paz. Se hoje posso eu cantar e o seu nome sempre honrar. Minha alma cantará a Deus, cantará a Deus. Minha alma cantará a Deus, minha alma cantará a Deus. Digno de louvor, oh, o seu nome honrar. Minha alma cantará a Deus. Minha alma cantará a Deus. Minha alma cantará a Deus. Eu cantarei pra ti, Jesus. Você me faz feliz. Minha alma cantará a Deus. A Deus, minha alma cantará. A Deus, minha alma cantará. A Deus, minha alma cantará. Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José. Ele não acreditara na história que ela havia contado, que daria a luz ao Salvador. José, sendo um homem justo e não querendo expô-la, pretendia anular o casamento secretamente. Mas certo dia, apareceu um anjo e lhe disse: José, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Passados meses, foi estabelecido um decreto ordenando o recenseamento. Todos deveriam voltar para sua cidade natal a fim de participar desse evento. Obedecendo ao decreto, José e Maria foram até Belém, a cidade de Davi, pois pertencia à casa e linhagem de Davi.
Enquanto estavam em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio não somente para cumprir as Escrituras, mas também para cumprir a promessa de Deus." Ele podia ter 1000 anjos o adorando em canções. Ele podia ter ficado em seu lar. Ele podia só olhar pra nós sem nada a fazer, ou mesmo sem querer se importar, pois ele mesmo sendo Deus, ele não se importou em vir, amou-nos desde sempre e veio nos
anjos apareceram a um grupo de pastores que cuidavam de ovelhas no campo. A mensagem que traziam era de boas novas aos homens de boa vontade. Com o convite, eles foram até Belém para ver o novo rei. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Também vieram em busca do menino Jesus, pois haviam visto sua estrela. Sabendo do nascimento, Herodes os enviou a Belém, sob a orientação de que deveriam voltar logo que achassem o menino, pois ele também queria adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles tomaram o seu caminho e seguiram a estrela até o momento em que ela parou sobre o lugar onde estava o menino. Vigia, pastores estão, até que então um anjo falou. Nasceu em Belém o nosso rei, filho do bom Deus. Traz a paz a todos que sua voz ouvir. Foram então a contemplar, e ao chegar curvaram-se lá diante do rei. Promessa do Pai cumpriu-se enfim, e uma manjedoura está. Em alta voz então o anjo falou. Se falou. O Salvador ao mundo chegou, trouxe salvação. Anjos do céu, em um só louvor, cantai o seu amor. Não há temor, não há temor, não há temor, não há. Diante de nós está o bebê que Deus prometeu. É o Criador do céu e do mar, das estrelas Ele é o Senhor. Ao menino Deus celebrar, não há temor. O Salvador ao mundo chegou, trouxe salvação. Que está entre vós, então pega a voz. Nasceu nosso rei, a todos dizem, esperança ao mundo traz. No céu em alta voz, anjos cantai, 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 o nosso rei chegou. Cantai, cantai, Messias já nasceu. Cantai, cantai,
achado o menino Jesus, não voltaram a Herodes, porque foram divinamente avisados em sonho para que não voltassem a passar por Herodes, e assim, por outro caminho, regressaram à sua terra. Isso naturalmente fez enfurecer Herodes, que se viu iludido pelos magos, e então ele mandou exterminar todos os meninos com a idade abaixo de 2 anos que haviam em Belém e em todo o território. Quero pensar com vocês nesta tarde uma abordagem que Paulo escreve falando desse evento. E isso está registrado lá na carta à igreja da Galácia. Diz assim: assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Já vimos aí nesses dias, onde é que estão os magos de hoje? Aqueles magos que aguardam a volta do rei, aqueles magos que estão ligados aos sinais que o mundo apresenta e a natureza está apresentando. Aqueles magos de hoje que não aparecem diante de Deus de mãos vazias. Vimos também as reações possíveis ao Natal, ao nascimento de Jesus. Olhamos para Herodes, como é que ele reagiu com o concorrente que nascera e denominado era Rei dos Judeus?
Qual foi a reação da religião, aqueles escribas que foram pesquisar e averiguar se de fato era aquilo que os magos estavam informando? Vimos também qual foi a reação da sociedade, da própria Belém, que ali não pôde acolher Jesus de forma tão boa e agradável, de uma hospitalidade normal e decente. Qual foi a reação dos magos? Semana passada falamos um pouquinho sobre os anjos, o Natal e o fim do mundo. Os anjos aparecem no Natal para Maria, para José e para os pastores. E em todas essas três aparições há uma expressão comum que os anjos utilizam, que é: não temas. Não temas. Não temas, José, receber Maria. Não temas, Maria, em gerar, porque o ente santo que está entre vós, no seu ventre, é do Espírito Santo. Não temas, pastores, não temais vocês, porque eu trago uma nova de boa alegria, que nasceu em Belém, o Salvador. E esses mesmos anjos e outros mais vão aparecer no Apocalipse. E vocês todos estão aqui, ninguém fechou o mundo no dia 21, graças a Deus que essas profecias maias, eu já tinha proclamado isso na semana passada. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. A Bíblia descreve isso. Então hoje nós vamos encerrar essas celebrações de Natal, dos cultos de domingo. E eu quero pensar então sobre esta abordagem de Paulo aos Gálatas. A igreja de Gálatas, ou a da Galácia, não era apenas uma região geográfica, mas também uma província romana. E ele escreveu esta carta entre 49 e 55 depois de Cristo. E eu gosto muito da expressão que ele utiliza nesta carta, falando de Jesus, na plenitude dos tempos. Quer dizer, na hora certa, no momento próprio, Jesus apareceu e Jesus veio ao mundo. Ele enviou o seu filho, diz, o Pai enviou o seu filho, nascido de mulher, nascendo num lugar, num tempo, numa situação específica da história. E ele retrata nesse versículo que a gente leu, ou nesses 3 versículos, justamente a importância desse Jesus. Como a cantata e esse musical tem o tema Uma Noite de Paz, eu quero pensar com vocês sobre celebrando uma noite de paz. Porque o Natal, como ele foi vivido, ele pode mudar o Natal como você está celebrando hoje. O Natal, como ele de fato aconteceu, pode fazer você pensar sobre a forma como você celebra e comemora o Natal moderno. E eu quero pensar 4 coisas para que você reflita sobre como celebrar esse Natal, essa noite de paz, em casa amanhã e durante o dia 25. Há um texto de Mateus que diz assim, e eu queria que vocês lessem comigo. E tu, Belém, não és de modo algum Israel. Eu quero olhar aqui para o Natal que é celebrado em Belém. E eu falaria então sobre celebrar uma noite de paz, o Natal de Betlehem. A palavra Betlehem, que é Belém na nossa tradução, significa casa do pão. A Bíblia fala dessa cidadezinha e há uma história muito bonita que o Velho Testamento conta no livro de Ruth, que foram os ancestrais de Davi, o rei Davi. É chamada Belém de casa de Davi, ou da cidade de Davi, Betlehem. Há um contraste aqui proposital, porque o Natal de Betlehem, ele contrasta com o Natal de Jerusalém, eu poderia assim dizer. Porque enquanto Belém significava uma cidadezinha, um povoado, uma aldeiazinha a 8 quilômetros distante de Jerusalém, Jerusalém era a capital política, Jerusalém era a capital religiosa, Jerusalém era a capital econômica daquela época. E Betlehem era uma mera cidadezinha. Era um lugar ali, escondido. E há um contraste aqui, porque o Natal de Belém, ele vai ensinar a mim e a você que a gente tem que ser menos Jerusalém e mais Belém. Jerusalém tem a fama de perseguir profetas. Jerusalém, apesar de ser religiosa, de estar enfatizando o templo, a lei,
ela persegue. O contraste entre Jerusalém e Belém é que em Jerusalém há muito glamour e Belém não. O Natal de Belém, ele é discreto. E o Natal de Betlehem é um Natal que tem que ter menos opulência e mais singeleza, menos tumulto e mais quietude, menos evidência e mais consistência. Nós hoje olhamos para o mundo muito plástico, a imagem é bonita, a gente gosta do visual, e Belém talvez não fora essa cidade como Tel Aviv hoje, nos nossos dias. Se fosse hoje escolhida uma cidade boa para que Jesus nascesse, talvez Belém não seria a cidade. E mesmo naquela época, se fosse buscar pelo glamour, pelo tumulto, pelo movimento, pela badalação, pela mistura cultural na cidade, o lugar do acontecimento seria Jerusalém. E Belém me mostra que o Natal da noite de paz é esse Natal, sem muito glamour, com muita discrição. Mostra que não é muito opulento, de pompa, mas singelo, discreto. É um Natal não muito tumultuado como a gente vê nos nossos dias, mas um Natal mais quieto, da cidade interior. Aquele Natal do canto, do vale, aquele Natal da aldeia, Natal do povoado, da cidadezinha, e não do movimento do shopping center. Não é aquele Natal de grande evidência, mas é um Natal de muita consistência na descrição. Segundo lugar, vamos ler juntos. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o. Eu confesso a vocês que todas as vezes que eu leio esse versículo, meu coração entristece muito. Porque ouvir que o Filho de Deus não encontrou lugar numa pousada, num hotelzinho reba, num lugar simples, que seja, mas que tivesse uma cama, um quarto, algum lugar para ele dormir, mexe com o meu coração. Porque hoje ninguém sai, muitos estão viajando e ninguém sai desprogramado, falando, eu vou parar em qualquer lugar, em qualquer espelunca, como alguém diria. As pessoas se planejam e elas buscam um lugar mais requintado, com o mínimo de conforto. E aqui eu faço um contraste do Natal da manjedoura. Enquanto que o Natal de Betlehem, ele mostra a obscuridade, a discrição, para mim o Natal da manjedoura, ele mostra a simplicidade, as coisas simples da vida. Jesus não nasceu num palácio requintado, com um quarto colorido de azul, todo o seu enxoval prontinho. Já não estava lá com o seu bercinho, com as babá eletrônica, aquela babá que também comunica se alguém está lá fora, longe, ele chora e aquele movimento comunica quem está longe, olha, está acordado. Jesus nasceu num lugar assim, tão requintado como muitos de nós até preparamos para os nossos filhos. Não era um palácio, era uma cocheira, era uma estrebaria, porque não tinha lugar para ele em nenhum quarto da cidade. Alguns anos atrás, eu creio que isso foi lá para 88, eu convidei a nossa igreja lá de Maracaju, eu estava à frente daquele trabalho, eu não falei nada para eles, eu falei que a gente ia ter uma celebração diferente, e eu tinha preparado naquele dia, todo mundo veio bonitinho para o culto, e eu falei, pessoal, hoje a nossa celebração é diferente, eu fui para um curral. Levei todas as pessoas daquela igreja para um curral. E fiz a celebração no curral. Eles ficaram muito bravos comigo. Eu falei, queridos, eu queria mostrar para vocês um pouquinho. Que o Natal de Jesus é esse Natal da simplicidade. É o Natal da manjedoura. Eu não sei se a árvore de Natal tão bonita que a gente tem às vezes nas nossas casas combina com o Natal da manjedoura. Eu não sei se essas luzes tão bonitas que a gente decora as nossas casas, as nossas guirlandas, combinam com o Natal da manjedoura. Porque o Natal da manjedoura é menos palácio e mais estrebaria. O Natal da manjedoura é menos badalação e mais sensatez. O Natal da manjedoura é menos barulho e mais silêncio. Você pode escutar um mugido, um berro do carneiro, da vaquinha que ali está,
o relinchar do cavalo, não sei, mas é quieto. O Natal da manjedoura é menos extravasamento e mais introspecção. Não é soltar tudo para fora, não é encher a cara, é um Natal que leva a gente para dentro. O Natal da manjedoura é menos gargalhada e mais oração. O Natal da manjedoura é menos pluralidade, diversidade e mais contentamento com o simples, com o pouco, com o escasso. O Natal da manjedoura é menos multiplicidade e mais utilidade, racionalidade. Para ter uma noite de paz nesse Natal, é necessário, além da discrição de Belém, da obscuridade, a simplicidade da manjedoura deve levar você a refletir sobre como você vai celebrar o seu Natal entre amanhã e depois. Uma dica bíblica é que você, olhando para essa cena da manjedoura, resgate a simplicidade na sua casa. O simples é belo. A gente não precisa de muito. Talvez um pão com uma oração. A gente vai dormir muito legal. Do que às vezes você ter uma mesa muito farta, com panetones, com tender, com peru, com aves, com leitão, com lombo, o que for. Com vinho, chileno, de onde for, com uma champanhe. O Natal da manjedoura é esse Natal que resgata o simples, que é belo, e os pastores estavam pensando dentro dessa conotação, porque na estrebaria, esse lugar singelo, humilde, simples, você percebe a singeleza e a simplicidade. Mas a gente continua no Natal, na noite de paz, que você pode ser estimulado a celebrar. Vamos ler juntos? Ouvindo estas, a saudação de Maria. Paralelamente à história do nascimento de Jesus, estava acontecendo uma outra história, que às vezes a gente nem percebe. Isabel e Zacarias, eles já eram de avançada idade, não tinham filhos. E Deus visitou esse casal. E há uma palavra muito bonita dizendo assim: para Deus não haverá impossíveis, porque ela mesmo já de idade avançada, ela concebeu. A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote. Ele estava no turno dele para servir naquele dia no tabernáculo, no templo, e ele viu, recebeu aquela informação, deu o nome, como é que ele chamaria, ele ficou mudo, até que nasceu a criança, ele escreveu na tabuinha o nome de João Batista. Mas, enquanto ela estava grávida, 6 meses de gestação de Isabel e Zacarias, foi no 6º mês que a Maria foi visitada. E a Bíblia diz que eles eram parentes, então eu queria pensar com vocês como é que é essa noite de paz, como é que é o Natal dos primos. Como é que é o Natal dessa prima de Jesus, que é a Isabel. Irmãos, há um contraste para mim entre este casal de linhagem sacerdotal com os demais pseudos religiosos da época. Os outros nem sabiam de tudo isso que ia acontecer. Aqui já Isabel e Zacarias aguardavam João Batista. E nesse encontro, porque a Bíblia diz que quando Maria ficou sabendo que estava grávida, ela pegou, foi para a casa da parenta Isabel. E chegando lá, quando elas se encontram, o ventre de Isabel se estremece, ela é possuída, ela é cheia do Espírito Santo. E ela fala umas palavras bonitas. Então, na visita de Maria e Isabel, a presença é envolta pelo Espírito Santo. E o que me ensina nesse Natal? O Natal dos primos ensina que a gente precisa ter menos soberba e mais presença do Espírito Santo. O Natal dos primos ensina para mim que é menos barulho das vozes do mundo e mais sensibilidade para ouvir a voz profética, a voz do Espírito Santo. O Natal dos primos me ensina que nós podemos ter menos e devemos ter menos conexões virtuais e mais conexões com o alto.
O Natal dos primos, menos tecnologia e mais sensibilidade às coisas do Espírito. Menos rituais e mais vida, porque eles eram sacerdotes, assim o era Zacarias. O Natal dos primos me ensina que é menos lei e mais graça, menos mandamentos e mais obediência, menos discurso e mais prática. Celebrar a noite de paz nesse Natal é isso. É o Natal dos primos que tem mais sensibilidade. Enquanto Belém, obscuridade. Enquanto